Fala, minha galera do canal Audiolivros. E antes da gente começar o audiolivro de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ficar a par de todos os nossos vídeos. Aqui, gente, são vídeos 3 vezes por semana. Beleza? Quinta, sexta e sábado. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas, usando só o dinheiro do cassino. Depois, as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No final, estava jogando 200 a 300 dólares por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite ganhou 60 mil dólares. 2 vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar. Porém, os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana. Ela disse: eles diziam, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais. Para mim. Em 2005, a avó de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu 250 mil dólares. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, $250 mil evaporado não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa, de que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade, de que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava, de que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais, de que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas 2 escolhas: continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. $250 mil. Ela não contou para o marido. Eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão, que começara depois da morte de seus pais, parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a raras continuava telefonando. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu. E então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro, ela disse. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se não conseguisse pensar direito. E sabia que se fingisse que ia, talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer, o jogo não seria permitido por lei, certo? Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Rabi pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de jogadores patológicos, pessoas que tinham mentido para a família sobre o vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheques sem fundo para um cassino, enquanto outra metade era pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados, de costas, dentro de um tubo estreito, e receberam a instrução de observar rodas com o número 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma quase vitoriosa, em que as figuras quase combinavam, mas no último segundo deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela
enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios. Habib me disse: o que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade. As áreas de seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica. Eles viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com o jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente. Aquele que diz: eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se o cérebro dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, pôquer online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro. O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam as informações, o que ajuda a explicar por que Andy Beckman perdia o controle toda vez que entrava no cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que nas últimas décadas os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade constante de quase vitórias. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aqueles que tornam os cassinos, pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira, disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. As áreas do cérebro que Habib examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões que os hábitos residem, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer, comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica, após o homem ter alegado que seu medicamento fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica, disse Habib. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, não conseguem resistir ao anseio. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Em 18 de março de 2006, Andy Beckman viajou de avião para um cassino, a convite da Hararas. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Hararas que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir mesmo assim. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Era como se eu não pudesse dizer não,
como se, sempre que eles balançavam, a mínima tentação na minha frente, meu cérebro desligasse. Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez. E eu sabia que, por mais que eu lutasse contra aquilo, no fim, ia acabar cedendo. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando $400 por mão, 2 mãos por vez. Dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas $100.000, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Hararas lhe deu uma nota promissória para assinar. 6 vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de $125.000. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte, e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu em volta. Ela fez uma conta rápida. Não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara, mas se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro. Depois, pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais $20.000 para zerar a dívida. Então, o carteado fez 21. Depois 21 de novo. Umas poucas mãos depois, ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Beckman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Beckman saiu da mesa atordoada e andou até a suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar, se caísse. Quando chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Acabou? Ele disse para ela. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Ele disse. Está tudo bem. Não é a primeira vez que você perde. Acabou tudo, ela disse. Como assim? O dinheiro acabou, ela disse. O dinheiro todo. Pelo menos ainda temos a casa, ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo. Brian Thomas assassinou sua esposa. Andy Beckman desperdiçou sua herança. Há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir essa responsabilidade? O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não era culpado da morte da esposa, porque agira inconscientemente. Automaticamente, porque sua reação fora deflagrada por acreditar que um intruso a estava atacando. Ele nunca escolheu matar, disse seu advogado, e, portanto, não deveria ser considerado responsável pela morte dela. Por essa mesma lógica, Beckman, como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos, também foi movida por anseios poderosos. Ela talvez tinha feito uma escolha naquele primeiro dia, em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino, e quem sabe nas semanas ou meses seguintes. Porém, anos depois, quando estava perdendo $250.000 numa única noite, quando estava tão desesperada para enfrentar o impulso que se mudou para o estado onde o jogo era ilegal, ela não estava mais tomando decisões conscientes. Historicamente, na neurociência, vem-se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre-arbítrio, disse Habib. Mas quando um jogador patológico vê um cassino, o caso parece muito semelhante. Parece que ele está agindo sem escolha. O advogado de Thomas argumentou de um modo que todos acreditaram que seu cliente cometera um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida. No entanto, não está claro que Beckman sente quase a mesma coisa. Me sinto tão culpada, tão envergonhada pelo que fiz, ela me disse. Sinto que decepcionei todo mundo. Sei que jamais vou conseguir compensar isso, não importa o que eu faça. Dito isso, há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman. Thomas assassinou uma pessoa inocente. Cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes. Andy Beckman perdeu dinheiro. As únicas vítimas foram ela mesma, sua família e uma empresa de $27 bilhões que lhe emprestou $125.000. Thomas foi libertado pela sociedade. Beckman foi considerada responsável por seus atos. 10 meses depois que Beckman perdeu tudo, Harares tentou receber o dinheiro do seu banco. As notas promissórias que ela assinou voltaram, e por isso, Harares a processou, exigindo que Beckman pagasse sua dívida com um adicional de $375.000 de multa. Efetivamente, uma punição civil por ter cometido um crime. Ela os processou de volta, alegando que ao estender seu crédito, a suíte grátis
e a bebida, a Hararas se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle de seus hábitos. Seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual. O estado de Beckman, usando argumentos parecidos com os que o de Thomas usara em defesa do assassinato, disse que ela não deveria ser considerada culpada, porque estava reagindo automaticamente a tentações que Hararas pôs na frente dela. Ele argumentou que, uma vez que as ofertas começavam a vir, quando ela entrava no cassino, seus hábitos assumiam o comando e era impossível controlar seu comportamento. Os juízes, agindo em nome da sociedade, disseram que Beckman estava errada. Não há nenhum dever legal comum que obrigue um operador de cassino a abster-se de tentar atrair ou contratar jogadores, que ele sabe ou deveria saber que são compulsivos, escreveu a corte. O Estado tinha um programa de exclusão voluntária, no qual qualquer pessoa podia pedir que seu nome fosse incluído numa lista que exigia que os cassinos a proibissem de jogar. A existência do programa de exclusão voluntária sugere que o legislativo pretendia que os jogadores patológicos assumam pessoalmente a responsabilidade por evitar a compulsão pelo jogo e se proteger contra ela, escreveu o juiz Robert Rucker. Talvez a diferença entre o resultado do caso de Thomas e do de Beckman seja justa. Afinal, é mais fácil se compadecer de um viúvo arrasado que de uma dona de casa que jogou tudo fora. Mas por que é mais fácil? Porque parece que o marido de luto é uma vítima, enquanto a jogadora falida recebeu a punição que merecia. Por que alguns hábitos parecem que deveriam ser tão fáceis de controlar, enquanto outros parecem estar fora de alcance? E o mais importante, é correto sequer fazer uma distinção? Alguns pensadores, escreveu Aristóteles na Ética a Nicômaco, afirmam que é por natureza que as pessoas se tornam boas, outros que é por hábito e outros que é por instrução. Para Aristóteles, os hábitos eram soberanos. Os comportamentos que acontecem sem pensar são a evidência da nossa natureza mais verdadeira. Ele disse: portanto, assim como um terreno precisa ser preparado de antemão, se deve nutrir a semente. Também a mente do aluno tem que ser preparada em seus hábitos, a fim de gostar e desgostar das coisas certas. Os hábitos não são tão simples quanto parecem. Como tentei mostrar ao longo deste livro, os hábitos, mesmo depois que estão arraigados em nossas mentes, não são um destino inevitável. Podemos escolhê-los, uma vez que sabemos como fazer isso. Tudo o que sabemos sobre os hábitos, através de neurologistas estudando pacientes de amnésia e experts organizacionais reestruturando empresas, é que qualquer um deles pode ser alterado, se entendermos como funcionam. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Eles orientam o modo como nos vestimos de manhã, como falamos com nossos filhos e adormecemos à noite. Eles afetam o que comemos no almoço, como realizamos negócios e se vamos fazer exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma deixa diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis. Porém, todo hábito, por maior que seja sua complexidade, é maleável. Os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios. As empresas mais disfuncionais podem se transformar. O menino que largou o ensino médio pode se tornar um gerente bem-sucedido. No entanto, para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas. Você precisa saber que possuir o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. E cada capítulo deste livro é dedicado a ilustrar um aspecto diferente de por que esse controle é real. Por isso, embora tanto Andy Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma alegação de que eles haviam agido por hábito, de que não tinham controle sobre suas ações, porque esses comportamentos aconteciam automaticamente, parece justo que eles devam ser tratados de modo diferente. Andy Beckman só deve ser considerada responsável, e Brian Thomas libertado porque Thomas nunca soube que os padrões que o levaram a matar sequer existiam, muito menos que ele podia dominá-los. E uma vez que você sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade de mudá-lo. E se ela tivesse tentado com um pouco mais de empenho, talvez conseguisse ter tomado as rédeas de suas compulsões. Outras pessoas já fizeram isso.
mesmo diante de tentações maiores. Isso, em alguns aspectos, é o que o livro procura mostrar. Talvez um assassino sonâmbulo possa argumentar de forma plausível que não estava ciente de seu hábito e que, portanto, não é responsável por seu crime. Mas quase todos os outros padrões que existem na vida da maioria das pessoas, o modo como comemos, dormimos e falamos com os nossos filhos, como o gastamos sem pensar o nosso tempo, atenção e dinheiro, são hábitos que sabemos que existem. E uma vez que você entende que os hábitos podem mudar, você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los. Quando você entende que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito se torna mais fácil de controlar, e a única opção que resta é pôr as mãos à obra. Toda a nossa vida, nos disse William James, no prólogo, na medida em que tem forma definida, não passa de uma massa de hábitos práticos, emocionais e intelectuais, sistematicamente organizados para nossa felicidade ou nosso sofrimento, e nos conduzindo irresistivelmente rumo a nosso destino, qualquer que seja ele. James, que morreu em 1910, vinha de uma família cheia de realizações. Seu pai era um teólogo rico e prestigiado. Seu irmão Henry era um escritor brilhante e bem-sucedido, cujos romances ainda são estudados hoje em dia. William, já com mais de 30 anos, era a pessoa não realizada da família. Ele foi doente quando criança. Quis tornar-se pintor. Depois se inscreveu na faculdade de medicina e, mais tarde, partiu para juntar-se a uma expedição pelo rio Amazonas. Então abandonou isso também. Ele se torturava em seu diário por não ser bom em nada e, além disso, não tinha certeza se podia melhorar. Na faculdade de medicina, visitaram um hospital para doentes mentais e viram um homem se jogando contra a parede. O médico explicou que o paciente sofria de alucinações. James não disse que, muitas vezes, sentia como se tivesse mais em comum com os pacientes do que com os seus colegas médicos. Hoje cheguei mais ou menos ao fundo e percebo claramente que preciso enfrentar a escolha de olhos abertos. James escreveu em seu diário, em 1870, aos 28 anos. Devo, francamente, deitar fora toda a questão moral, como se fosse inadequado para minhas aptidões inatas? Em outras palavras, será que o suicídio é uma opção melhor? 2 meses depois, James tomou uma decisão. Antes de cometer qualquer ato precipitado, faria um experimento de 1 ano. Passaria 12 meses acreditando que tinha controle sobre si mesmo e seu destino, que podia melhorar, que possuía livre-arbítrio para mudar. Não havia prova de que isso era verdade, mas ele se libertaria para acreditar, apesar de todas as evidências contrárias, que a mudança era possível. Acho que ontem foi uma crise na minha vida, ele escreveu em seu diário, no que dizia respeito à sua capacidade de mudar. Vou assumir por enquanto, até o fim do ano que vem, que não é uma ilusão. Meu primeiro ato de livre-arbítrio será acreditar no livre-arbítrio. Ao longo do ano seguinte, ele praticou todo dia. Em seu diário, escrevia como se nunca houvesse dúvida de seu controle sobre si mesmo e suas escolhas. Ele se casou, começou a lecionar em Harvard, começou a conviver com Oliver Wendell, que mais tarde se tornaria juiz da Suprema Corte, e Charles Sanders, um prisioneiro no estudo da semiótica, num grupo de discussão chamado por eles de Clube Metafísico. 2 anos após escrever aquele registro no diário, James mandou uma carta para o filósofo Charles Ronover, que teorizava extensamente sobre o livre-arbítrio. Não posso perder essa oportunidade de lhe falar da admiração e gratidão que foram inspiradas em mim pela leitura de seus ensaios, escreveu James. Graças ao Senhor, possuo pela primeira vez um conceito inteligível e razoável de liberdade. Posso dizer que, através dessa filosofia, estou começando a vivenciar um renascimento da vida moral, e posso lhe garantir, Senhor, que isso não é pouca coisa. Mais tarde, ele escreveria a famosa afirmação de que a vontade de ter fé é o ingrediente mais importante para criar fé na mudança, e que um dos métodos mais importantes para criar essa crença eram os hábitos. Os hábitos, ele anotou, são o que nos permite fazer uma coisa com dificuldade da primeira vez, mas logo fazê-la de modo cada vez mais fácil. E por fim, com prática suficiente, fazê-la de modo semi-mecânico, ou com praticamente nenhuma consciência. Uma vez que escolhem quem querem ser,
As pessoas crescem, na maioria como foram exercitadas, assim como uma folha de papel ou um casaco, quando vincado ou dobrado, tende a depois cair sempre nas mesmas dobras idênticas. Se você acredita que pode mudar, se faz disso um hábito, a mudança se torna real. Este é o verdadeiro poder do hábito, a revelação de que seus hábitos são o que você escolheu que eles sejam. Uma vez que você escolhe, ocorre e torna-se automático. Ele não é apenas real, como começa a parecer inevitável. A coisa, como escreveu James, que nos conduz irresistivelmente rumo ao nosso destino, qualquer que seja ele. O modo como habitualmente pensamos em nosso ambiente e em nós mesmos cria os mundos onde cada um de nós habita. Tem dois peixes jovens nadando juntos, e eles por acaso encontram um peixe mais velho, nadando no outro sentido, que acena para eles e diz: "Bom dia, meninos." "Como vai a água?" disse o escritor David Foster Wallace a uma classe de graduandos em 2005. E os dois peixes jovens continuam nadando um pouco. Então, uma hora um deles olha para o outro e diz: "Água? O que é água?" A água são os hábitos, as escolhas impensadas e decisões invisíveis, que nos cercam todos os dias, o que pelo simples ato de olharmos para elas, se tornam visíveis de novo. Ao longo de toda a sua vida, William James escreveu sobre os hábitos e seu papel central em gerar felicidade e sucesso. Ele acabou dedicando. E se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo? E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos. Um capítulo inteiro de sua obra-prima, The Principles of Psychology, os princípios da psicologia, a esse assunto. A água, disse ele, é a analogia mais apropriada para como um hábito funciona. A água escava um canal para si mesma, que quando vai ficando mais largo e profundo, e após ter deixado de fluir, ela retoma, ao fluir novamente, o caminho antes traçado por ela própria. Você agora sabe como redirecionar esse caminho. Você agora tem o poder de nadar. Apêndice, um guia para o leitor de como usar estas ideias. A parte difícil de estudar a ciência dos hábitos é que a maioria das pessoas, quando ouvem falar nesse campo de pesquisa, querem saber a fórmula secreta para mudar rapidamente qualquer hábito. Se os cientistas descobriram como esses padrões funcionam, então é razoável pensar que eles também devem ter achado uma receita para mudança rápida, certo? Se ao menos fosse assim tão fácil. Não é que fórmulas não existam. O problema é que não há uma única fórmula para mudar hábitos. Há milhares. Os indivíduos e os hábitos são todos diferentes, e por isso as maneiras específicas de diagnosticar e mudar os padrões em nossas vidas diferem de uma pessoa para outra e de um comportamento para o outro. Parar de fumar é diferente de deixar de comer compulsivamente, que é diferente de mudar o modo como você se comunica com o seu cônjuge, que é diferente de como você prioriza as tarefas no trabalho. Além disso, os hábitos de cada pessoa são guiados por anseios diferentes. Consequentemente, este livro não contém uma única prescrição. Em vez disso, esperei ter proporcionado algo diferente. Um modelo para entender como os hábitos funcionam e um guia para experimentar com o modo como eles podem mudar. Alguns hábitos prestam-se facilmente à análise e influência. Outros são mais complexos e persistentes e exigem estudo prolongado. E para outros, a mudança é um processo que jamais se conclui totalmente. Mas isso não significa que ela não pode acontecer. Cada capítulo deste livro explica um aspecto diferente de por que os hábitos existem e como funcionam. O modelo descrito neste apêndice é uma tentativa de sintetizar, de um modo muito básico, as táticas que os pesquisadores descobriram para diagnosticar e moldar hábitos
dentro de nossas próprias vidas. Não pretendo que esse esquema seja abrangente. Isso é apenas um guia prático e acompanhado de lições mais profundas dos capítulos deste livro. É um manual de como tomar o próximo passo. A mudança pode não ser rápida e nem sempre é fácil, mas com tempo e esforço, qualquer hábito pode ser remodelado. O modelo. Identifique a rotina. Experimente com recompensas. Isole a deixa. Tenha um plano. Primeiro passo. Identifique a rotina. Os pesquisadores do MIT, no capítulo 1, descobriram um loop neurológico simples no cerne de todo hábito, que consiste em 3 partes: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Para entender seus próprios hábitos, você precisa identificar os componentes dos seus loops. Uma vez que você diagnosticou o loop do hábito de um comportamento específico, pode procurar formas de suplementar velhos atos nocivos com novas rotinas. Por exemplo, digamos que você tenha um mau hábito, como eu tinha quando comecei a fazer a pesquisa para este livro, de ir até a cafeteria e comprar um cookie com chocolate toda tarde. Digamos que esse hábito fez com que você ganhasse alguns quilos a mais. Na verdade, digamos que esse hábito fez você ganhar exatamente 4 quilos e que a sua mulher fez alguns comentários bem diretos. Você tentou se forçar a parar, até chegou a colar um post-it no computador dizendo: "Chega de cookies", mas toda tarde você dá um jeito de ignorar esse bilhete, andar até a cafeteria, comprar um cookie e, enquanto conversa com colegas perto do caixa, comer o cookie. Você se sente bem e depois se sente mal. Promete a si mesmo que amanhã vai se obrigar a ter força de vontade para resistir. Amanhã vai ser diferente. Mas amanhã o hábito se instaura de novo. Como você começa a diagnosticar e depois a mudar esse comportamento? Descobrindo qual é o loop do hábito. E o primeiro passo é identificar a rotina. Nesse exemplo dos cookies, como com a maioria dos hábitos, a rotina é o aspecto mais óbvio. É o comportamento que você quer mudar. Sua rotina é que você levanta da mesa durante a tarde, anda até a cafeteria, compra um cookie de chocolate e come enquanto conversa com amigos. Então é isso que você coloca no loop. Agora, algumas perguntas menos óbvias. Qual é a deixa para essa rotina? É a fome? O tédio? Pouco açúcar no sangue? É que você precisa de uma pausa antes de mergulhar em outra tarefa? E qual é a recompensa? O cookie em si? A mudança de cenário? A distração temporária? Socializar com colegas? Ou o surto de energia que vem dessa explosão de açúcar? Para descobrir isso, você precisará fazer um pequeno experimento. Segundo passo, experimente com recompensas. As recompensas são poderosas, porque satisfazem anseios, mas muitas vezes não estamos cientes dos anseios que impelem nossos comportamentos. Quando a equipe de marketing do Fabergé descobriu que os consumidores desejavam um aroma de frescor no fim de um ritual de limpeza, por exemplo, eles tinham descoberto um anseio que ninguém nem sabia que existia. Estava escondido em plena vista de todos. Os anseios, na maioria, são assim, óbvios quando pensamos neles depois, mas incrivelmente difíceis de ver quando estamos sob seu domínio. Para descobrir quais anseios estão movendo hábitos específicos, é útil experimentar com recompensas diferentes. Isso talvez leve alguns dias, ou uma semana, ou mais. Durante esse período, você não deve sentir nenhuma pressão para fazer uma mudança real. Pense que você é um cientista no estágio de coleta de dados. No primeiro dia do seu experimento, quando sentir o impulso de ir à cafeteria e comprar um cookie, ajuste sua rotina de modo que ela proporcione uma recompensa diferente. Por exemplo, em vez de andar até a cafeteria, saia do prédio, dê uma volta no quarteirão, e então volte para sua mesa sem comer nada. No dia seguinte, vá à cafeteria e compre um donut, uma barra de chocolate, e coma na sua mesa. No dia seguinte, vá à cafeteria, compre uma maçã e coma enquanto conversa com seus amigos. Então, tente uma xícara de café, em vez de ir à cafeteria. Ande até a sala do seu amigo, bata um papo por alguns minutos e volte para sua mesa. Você entendeu a ideia? O que você escolhe fazer em vez de comprar um cookie não é importante. O objetivo é testar hipóteses diferentes
para determinar qual anseio está impulsionando sua rotina. A sua vontade é do cookie em si ou de fazer uma pausa no trabalho? Se é o cookie, é só porque você está com fome? E nesse caso a maçã deveria servir tão bem quanto. Ou é porque você quer a dose de energia que o cookie proporciona, e então o café deveria bastar. Ou você está indo à cafeteria como desculpa para socializar, e o cookie é só uma desculpa conveniente. Se for, andar até a mesa de alguém e bater papo por alguns minutos deve satisfazer o impulso. Enquanto testa 4 ou 5 recompensas diferentes, você pode usar um velho truque para procurar padrões. Depois de cada atividade, anote num pedaço de papel as primeiras 3 coisas que vieram à sua mente quando você voltar para sua mesa. Podem ser emoções, pensamentos aleatórios, reflexões sobre como você está se sentindo, ou apenas as primeiras 3 palavras que surgirem na sua cabeça. Então, programe um alarme no seu relógio ou computador para 15 minutos. Quando ele tocar, pergunte a si mesmo: você ainda sente o impulso de comer aquele cookie? Escrever 3 coisas, mesmo se forem palavras sem sentido, é importante por 2 motivos. Primeiro, isso força uma consciência momentânea do que você está pensando ou sentindo. Assim como Mand, a roedora de unhas, do capítulo 3, carregava uma ficha cheia de marquinhas para forçá-la a estar ciente de seus impulsos habituais. Escrever 3 palavras obriga você a ter um momento de atenção. Além disso, estudos indicam que anotar umas poucas palavras ajuda você a lembrar depois do que estava pensando naquele momento. Ao final do experimento, quando você reler suas anotações, será muito mais difícil lembrar o que estava pensando e sentindo naquele exato instante, pois as palavras que você escreveu vão despertar uma onda de memória. E por que o alarme de 15 minutos? Porque a ideia desses testes é determinar qual é a recompensa pela qual você está ansiando. Se 15 minutos depois de comer um donut, você ainda sentir o impulso de levantar e ir à cafeteria, então seu hábito não é motivado pelo desejo de açúcar. Se depois de bater papo na mesa de um colega, você ainda quiser um cookie, então a necessidade de contato humano não é o que está movendo o seu comportamento. Por outro lado, se 15 minutos após conversar com um amigo, você achar fácil voltar ao trabalho, então você identificou a recompensa, distração temporária e socialização que seu hábito procurava satisfazer. Experimente diferentes recompensas. Você pode isolar qual é realmente o seu anseio, algo essencial para reestruturar o hábito. Uma vez que você descobriu a rotina e a recompensa, só falta identificar a deixa. Terceiro passo: isole a deixa. Há cerca de uma década, uma psicóloga da University of Western Ontario tentou responder uma pergunta que vinha deixando os cientistas sociais perplexos havia anos. Por que algumas testemunhas oculares de crimes se enganam ao se lembrar do que viram, enquanto outras lembram corretamente dos acontecimentos? As lembranças de testemunhas oculares, é claro, são importantíssimas. No entanto, estudos indicam que testemunhas oculares, muitas vezes, lembram equivocadamente do que observaram. Insistem que o ladrão era um homem, por exemplo, quando na verdade era uma mulher de saia, ou que o crime ocorreu quando estava escurecendo, embora os boletins da polícia digam que foi às 2 da tarde. Outras testemunhas oculares, por outro lado, conseguem se lembrar de crimes que viram com uma memória quase perfeita. Dezenas de estudos investigaram esse fenômeno, tentando descobrir por que algumas pessoas são melhores testemunhas oculares do que outras. Pesquisadores especularam que algumas pessoas simplesmente têm memórias melhores, ou que um crime que ocorreu num lugar bem conhecido é mais fácil de lembrar. Mas essas teorias não se provaram verdadeiras. Pessoas com memórias fortes e fracas, ou mais ou menos familiaridade com a cena de um crime, estavam igualmente sujeitas a lembrar incorretamente o que aconteceu. A psicóloga da University of Western tentou uma abordagem diferente. Imaginou que talvez os pesquisadores estivessem cometendo um engano ao focar naquilo que os interrogadores e as testemunhas tinham dito, e não em como eles estavam dizendo isso. Ela suspeitava haver deixas sutis que estavam influenciando o processo do interrogatório.
Mas quando assistiu a fitas e mais fitas de entrevistas com testemunhas, procurando essas deixas, ela não conseguiu ver nada. Havia tanta atividade em cada entrevista, todas as expressões faciais, os jeitos diferentes, como as perguntas eram feitas, as emoções flutuantes, que ela não conseguiu detectar nenhum padrão. Então ela teve uma ideia. Fez uma lista com uns poucos elementos nos quais ia se concentrar: o tom de voz dos interrogadores, as expressões faciais da testemunha, e quão perto um do outro a testemunha e o interrogador estavam sentados. Então ela retirou quaisquer informações que fossem distraí-las desses elementos. Baixou o volume da televisão para que, em vez de ouvir as palavras, se conseguisse detectar o tom de voz do interrogador. Colocou uma folha de papel no rosto do interrogador para que pudesse ver as expressões das testemunhas. Pôs uma fita métrica na tela para medir a distância entre um e outro. E depois que ela começou a estudar esses elementos específicos, os padrões saltaram aos seus olhos. Ela viu que testemunhas que se lembravam de fatos incorretos geralmente eram interrogadas por policiais com um tom de voz gentil, amistoso. Quando as testemunhas sorriam mais ou se sentava mais perto da pessoa que estava fazendo as perguntas, elas tinham mais chances de se enganar ao lembrar. Em outras palavras, quando as deixas da situação diziam "somos amigos", um tom gentil, um rosto sorridente, as testemunhas tinham mais chances de lembrar incorretamente do que acontecera. Talvez fosse porque, inconscientemente, essas deixas de amizade deflagrassem um hábito de agradar o interrogador. Mas a importância desse experimento é que as mesmas fitas tinham sido assistidas por dezenas de outros pesquisadores. Várias pessoas inteligentes tinham visto os mesmos padrões, mas ninguém os reconhecera antes, porque havia informações demais em cada fita para que alguém visse uma deixa sutil. Uma vez que a psicóloga decidiu focar apenas 3 categorias de comportamento, no entanto, e eliminar as informações que não fossem relevantes a ela, os padrões saltaram aos olhos. Nossas vidas são assim também. O motivo para que seja tão difícil identificar as deixas que deflagram nossos hábitos é porque há informações demais nos bombardeando, enquanto nossos comportamentos se manifestam. Pergunte a você mesmo: você toma café de manhã no certo horário todo dia porque está com fome? Ou porque o relógio diz que são 7h30? Ou porque seus filhos começam a comer? Ou porque você está vestido? E é nesse momento que o hábito de tomar café da manhã entra em ação, quando você automaticamente vira seu carro à esquerda, no caminho para o trabalho. O que desencadeia seu comportamento? Uma placa de rua? Uma árvore específica? Saber que esta é, de fato, a rota certa? Todos esses fatores juntos. Quando você está levando o seu filho para a escola e descobre que, por distração, começou a fazer o caminho para o trabalho e não para a escola, o que provocou o erro? Qual foi a deixa que fez com que o hábito de dirigir para o trabalho entrasse em ação, em vez de o padrão de dirigir para a escola? Para identificar uma deixa em meio a ruído, podemos usar o mesmo sistema que a psicóloga, identificar de antemão categorias de comportamentos, para examiná-los e enxergar os padrões. Por sorte, a ciência nos oferece alguma ajuda nesse sentido. Experimentos mostraram que quase todas as deixas habituais se encaixam em uma entre 5 categorias: lugar, hora, estado emocional, outras pessoas, ação imediatamente anterior. Por isso, se está tentando descobrir a deixa para o hábito ir à cafeteria e comprar um cookie de chocolate, você anota 5 coisas no instante em que o impulso surge. Estas são minhas notas reais de quando eu estava tentando diagnosticar meu hábito. Onde você está? Sentado na minha mesa. Que horas são? 3h36 da tarde. Qual é o seu estado emocional? Entediado. Quem mais está por perto? Ninguém. Qual foi a ação anterior ao impulso? Respondi a um e-mail. No dia seguinte, onde você está? Voltando da copiadora. Que horas são? 3h18 da tarde. Qual é seu estado emocional? Feliz. Quem mais está por perto? O Jim, da seção de esportes. Qual foi a ação anterior ao impulso? Tirei uma cópia. No terceiro dia, onde você está? Sala de reuniões. Que horas são? 3h41 da tarde. Qual é seu estado emocional? Cansado, empolgado com o projeto no qual estou trabalhando. Quem mais está por perto?
editores que estão vindo para esta reunião. Qual foi a ação anterior ao impulso? Sentei porque a reunião está prestes a começar. Depois de 3 dias, ficou bastante claro qual era a deixa que estava deflagrando meu hábito de comer cookies. Eu sentia o impulso de fazer um lanche, numa certa hora do dia. Eu já tinha descoberto, no segundo passo, que não era a fome que estava movendo meu comportamento. A recompensa que eu estava buscando era uma distração temporária, do tipo que alguém obtém batendo um papo com um amigo. E o hábito eu agora sabia. Era despertado entre 3 ou 4 horas. Quarto passo. Tenha um plano. Uma vez que descobriu qual é o loop do seu hábito, você identificou a recompensa que está movendo o seu comportamento, a deixa que o deflagra e a rotina em si. Você pode começar a alterar o comportamento. Pode mudar para uma rotina melhor, planejando-se para a deixa e escolhendo um comportamento que ofereça a recompensa pela qual você está ansiando. É de um plano que você precisa. No prólogo, aprendemos que um hábito é uma escolha que em algum momento tomamos e depois paramos de pensar a respeito. Porém, continuamos fazendo, às vezes todo dia. Dito de outro modo, um hábito é uma fórmula que nosso cérebro segue automaticamente. Quando eu vejo deixa, vou fazer rotina para obter recompensa. Para reprogramar essa fórmula, precisamos começar a fazer escolhas outra vez. E o jeito mais fácil de fazer isso, de acordo com inúmeros estudos, é ter um plano. Dentro da psicologia, esses planos são conhecidos como intenções de implementação. Pensemos, por exemplo, no meu hábito de comer um cookie à tarde. Usando este modelo, descobri que minha deixa era por volta das 13h30. Eu sabia que minha rotina era ir à cafeteria, comprar um cookie e conversar com amigos. E fazendo experimentos, descobri que, na verdade, não era pelo cookie que eu ansiava, mas sim por um momento de distração e uma oportunidade de socializar. Então eu tracei um plano. Às 13h30, todo dia, vou andar até a mesa de um amigo e conversar por 10 minutos. Para garantir que me lembraria de fazer isso, programei o alarme do meu relógio às 13h30. O plano não funcionou imediatamente. Havia dias em que eu estava ocupado demais e ignorava o alarme, e então caía do cavalo. Outras vezes parecia ser trabalhoso demais encontrar um amigo disposto a bater papo. Era mais fácil comprar um cookie, e por isso eu cedia ao impulso. Porém, nos dias em que seguia o meu plano, quando meu alarme tocava, eu me forçava a andar até a mesa de um amigo e conversar por 10 minutos. Eu descobria que terminava o expediente me sentindo melhor. Eu não tinha ido à cafeteria, não tinha comido um cookie e me sentia bem. Por fim, passou a ser automático. Quando o alarme tocava, eu achava um amigo e terminava o dia com uma pequena, porém real sensação de conquista. Após umas poucas semanas, eu quase nem pensava mais na rotina, e quando não achava ninguém para bater papo, ia à cafeteria, comprava um chá e bebia com os amigos. Isso tudo aconteceu há cerca de 6 meses. Já não tenho mais esse relógio. Eu perdi em algum momento. Mas todo dia, por volta das 13h30, eu distraidamente levanto da mesa, procuro na sala de redação alguém para conversar. Passo 10 minutos batendo papo sobre as notícias. E então volto para a minha mesa. Isso acontece quase sem que eu pense a respeito. Tornou-se um hábito. Obviamente, alguns hábitos podem ser mais difíceis de mudar, mas esse modelo é um ponto de partida. Às vezes a mudança leva um bom tempo. Às vezes, exige uma série de experimentos e fracassos. Mas uma vez que você entende como um hábito funciona, que diagnostica a deixa, a rotina e a recompensa, você ganha poder sobre ele. Leitor, a narração chegou ao fim, mas se você quer continuar impulsionando a sua jornada, inscreva-se e lembre-se de comentar qual o próximo livro quer ouvir. E em retribuição ao vídeo, nós contamos sempre com o seu like. Obrigado e até o próximo livro. E se você quer se tornar um dos nossos patrocinadores para fazer o canal crescer e evoluir mais a cada dia, que também é bom que dá uma motivação para a gente, né, gente? Que nós estamos vendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá querendo sempre mais e mais, e assim motiva a gente a entregar sempre mais para vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição para ver como você pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá certo?
E chega de enrolação, né? Vamos direto para o nosso audiolivro. Aproveite, se você gostou, não esquece, larga o dedo no like, coloca um comentário maneiro aí, compartilha no grupo da família, hein? Vamos que vamos.